Gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. No episódio de hoje, teremos eu e o João respondendo algumas questões lá do Instagram, falar de assuntos que a gente curte muito falar e que vocês gostam de ouvir a gente falando. Já dou o disclaimer de que meu marido tá meio fanho, meio sem voz, meio rouco, meio tossindo. Tá melhor que isso. Tá uma voz meio... Eu vou falar assim agora. fazer uma ASMR. E, bom, vamos lá, porque são poucas perguntas, mas a gente vai poder... Tem coisas legais pra gente falar. Eu gosto de entrevistar pessoas, mas aparentemente gostam de nos ouvir também. Então... Vocês gostam de ouvir a gente. Obrigada por isso, eu fico feliz, fico honrada que vocês curtam ouvir só nós dois também. Vamos começar com essa daqui, que foi muito curtida, tá? E que eu achei muito pertinente. Nos momentos que sentem que estão mais irritados um com o outro, como lidam com isso? De formas diferentes. Tu quer que eu responda primeiro? Responde primeiro. Ou tu responde? Não, tu responde, vai lá. Quando eu fico muito irritada, eu quero ficar quieta, né? Eu só não quero que fale comigo. Eu fico muito... Quando tô irritada, e aí como eu tenho uma tendência um pouco mais explosiva, eu quero ficar quieta, porque assim, só não me irrita mais, sabe? Me deixa quieta, dorme que passa. Porém, eu percebo como não conversar impacta. Então, isso aqui já deixa, tá, amor? Que é importante que a gente converse aí hoje e amanhã pra dar umas alinhadas. Porque estamos precisando de conversar. Mas é porque eu ando mais irritada mesmo. E eu tenho essa tendência de querer ficar quieta. E eu sei que muita gente se identifica, porque já me falaram que se identificam com isso, né? E atrapalha muito, porque a irritação, ela vira uma bola de neve. E aí tu começa se irritandinho, e aí vai se irritandão, e quando vê, já tá uma explosão, e daí tu já nem sabe mais pelo que tu tá tão irritado e brigando. Então, por mais que pra mim seja importante ter esse momento de deixa só eu dar uma esfriadinha, porque agora tá muito quente, então a chance de eu acabar falando algo que eu não quero falar é muito grande, mas vamos conversar, não vamos deixar pra depois. Porque daí a vida acontece, e aí tá cansado, e aí o filho chama, e aí tem coisa pra fazer, e aí vai deixando pra depois, e aí vai distanciando o casal, e aí vira essa bola de neve que eu tava falando. Então, como eu lido? Infelizmente, eu tendo a me distanciar, mas aprendendo cada vez mais que eu tenho que voltar. Depois que eu vou pra longe, eu preciso voltar pra conversar e resolver. Pra poupar minha voz, como é que eu lido? O João lida de um jeito que me irrita mais ainda. Esse é o problema, ele me deixa mais irritada, porque ele quer falar na hora. E aí ele fica ali na hora, eu fico, João, tá, mas só me deixa ficar quieta. Então, assim, é assim que ele lida. Ele quer conversar e resolver, porque essa visão que eu tenho agora de que é importante resolver logo pra não deixar virar uma bola de neve, eu aprendi contigo, né? Porque eu nunca tive isso, eu não sou fã de conversar, de ficar falando. Pra evitar que o problema fique pior. Porque, tá, se aconteceu alguma coisa que te deixou irritado, me deixou irritado, me magoou, enfim, que causou sentimentos ruins, vamos entender o que aconteceu pra evitar que aquilo aconteça de novo. Essa é a tua visão, eu já te conheço, eu sei que é assim que tu funciona. Mas, às vezes, pra mim, que não sou assim, é muito difícil lidar com alguém que é como tu. Que precisa ali, tipo, que quer resolver na hora, que fica agoniado se não fala, e aí fica insistindo, tá, mas tá tudo bem, tá, mas o que aconteceu? Mas nananana. Isso acaba deixando mais... Mas a gente vai chegando no meio termo. Eu precisando do meu tempo e tô aprendendo a respeitar esse tempo. E depois eu voltando pra resolver, porque é importante a gente resolver. E eu acho que eu não costumo ficar irritado. Eu fico chateado. O teu irritado é bem sério. Pra quem já viu tua cara de sério aqui no podcast, assim. Tu fica bem sério. Isso, mas é pra eu Mas tu não ficar fica brabo, irritado é difícil. Eu fico irritado quando eu quero conversar e tu não quer. Uhum. Que daí eu fico muito agoniado, que eu noto tem alguma coisa de errado, fala comigo. E ela, João, depois. Não, mas eu quero falar agora, eu quero resolver, e tu não quer. Então ali eu fico irritado. Mas daí eu aprendi que, ok, respira, aguarda. De noite, na hora da janta, a gente conversa. Depois das crianças dormirem. E aí a gente conversa, tenta se alinhar. Mas, talvez trazendo um ponto a mais, muitas vezes o pessoal acha que justamente é uma relação perfeita, que não tem brigas. Ai, sim, conversam sempre, resolvem e deu. Primeiro, a gente conversa sempre porque tem problemas para serem resolvidos. E o que acontece com frequência é que a nossa vida vai mudando. A rotina muda, os problemas mudam, a vida acontece. E a gente precisa seguir se realinhando e conversando. Porque é muito fácil cair na rotina, que é o que a gente fala, que é o que a gente não gosta, que é cair na rotina. A gente gosta de definir a rotina.
E por isso que justamente a gente tem que conversar essa semana, porque tem acontecido coisas que a gente nota, opa, tem coisas erradas, vamos resolver. E provavelmente daqui a algumas semanas a gente vai ter que conversar de novo, porque vão ter outras coisas que vão ter surgido. Então, acho que é aceitar que é normal se irritar um com o outro, enfim, ter esses Exato. problemas, mas não deixar isso abalar a estrutura e sim tentar conversar, se realinhar e seguir caminhando juntos. Boa, não deixar abalar a estrutura, né? Não ser algo que, nossa, que eu percebo que também tem muito isso, né? Qualquer problema, qualquer coisa já é motivo pra, de fato, abalar a estrutura ali e a pessoa já começar a pensar que, nossa, acabou. Calma, faz parte. Esses entendimentos são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, vivendo sob o mesmo teto, né? Tendo um relacionamento. Então, obviamente, que vai ter essas diferenças. Não deixar virar uma bola de neve. Então, não deixar ficar acumulando irritação pra tu não explodir. E pra do nada tu começar a falar pra pessoa coisa que ela não faz a mínima ideia. Muito importante, que daí, tinha uma coisinha, não falou, tinha outra, não falou, daí chega 2 meses depois, 3 meses depois e junta a toalha molhada em cima da cama de 3 meses antes. Exato. Então, E aí acaba, às vezes, o copo d'água ali, o que transborda, é uma coisa muito nada a ver, uma coisa muito boba, mas que não foi aquela coisa em si, né? Foi todo o resto de antes. Então, não deixar isso acontecer. E eu adicionaria se conhecer, eu me conhecer, tu te conhecer, as pessoas se conhecerem pra entenderem, né, como elas funcionam nesses momentos em que ficam mais irritadas, em que ficam chateadas. Comunicar isso pro parceiro de, ó, eu funciono assim, como que tu funciona. Vamos entender para que a gente já tenha aqui como se diz, uma ferramenta não, um mecanismo, um jeito de lidar, porque cada casal vai ter o seu jeito de resolver as coisas. E, obviamente, se respeitar. Justamente porque eu me conheço, eu sei que eu sou mais estressadinha, assim, eu tenho essa tendência de falar sem pensar, eu sei que na hora ali eu posso falar coisa que eu não devo falar, eu não quero falar aquilo, eu não sinto aquilo. Não é verdadeiro pra mim. Mas, infelizmente, é uma característica minha que eu trabalho todos os dias contra ela, né? Pra que ela deixe de existir ou diminua. Na hora da raiva, às vezes, tudo que a gente quer é ferir a outra pessoa. Porque tu quer que ela sinta o que tu sentiu, algo do tipo assim, né? Então, tu te conhecer nesse sentido e saber e respeitar. E não ferir a pessoa, porque depois que tu vai falar alguma coisa muito séria, muito horrível, por mais que tu não... depois que tu falou, tu falou. Por mais que tu não realmente queira dizer aquilo. Tá falado, já atingiu a pessoa. E isso é muito ruim. Então, cuidar nesse sentido mesmo, né? De não perder o respeito, de não passar dos limites. Porque se irritar um com o outro, né? Isso tudo é normal. Mas acho que existe um limite pra como tu bota isso pra fora. Isso é mais um ponto que a gente fala sobre conversar, mas não é assim do nada. Chega, Vanessa, olha só, tal coisa me magoou. Ou tu fez tal coisa que me incomodou. Geralmente a gente tem que combinar. Podemos falar sobre uma coisa que tem me incomodado agora? Não. Tá, então quando? Pode ser amanhã? Pode. Então amanhã a gente fala. Porque aconteceu há alguns dias, semana passada, retrasada, não sei. Eu queria conversar com a Vanessa. Aí quando eu comecei a puxar assunto, já olhei na cara dela. Não é hora, né? Não. Tá bom, então amanhã pode ser? Pode. E aí no dia seguinte a gente conversou. Então... tem que entender que tem que ter o horário correto pros dois. Tem que estar receptivo, né? Exato. Só que, claro, também não dá pra ficar esperando pro ano que vem, né? Não dá pra ficar empurrando o tempo inteiro. Então, mas assim, o marido vai querer conversar com a mulher uma coisa assim que vai ser muito difícil pra ela. Na TPM, no momento errado, ela não vai receber bem. Então tem mais isso ainda, né? E tem que levar em consideração, parece bobeira, mas tem que levar em consideração. Mas isso que tu falou é real, de saber o momento e saber a forma de falar as coisas também. Acho que isso faz muita diferença, a forma como tu traz. Eu não sei se acho que talvez tenha uma pergunta sobre isso. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu passar. Sobre a forma, só já trazendo, justamente... a gente fala sobre isso com muita frequência, mas não chegar com acusações, né? Então, isso. O que me ajuda sempre é assumir que a Vanessa não fez nada para me magoar, ela não fez algo pensando que, nossa, assim eu vou ferir o João. Ou seja, se alguma coisa aconteceu que me magoou, não gostei, qualquer coisa, eu já assumo que aqui não foi proposital. Eu não vou chegar xingando ela, não vou chegar acusando ela, vou chegar explicando que, olha só, tem algumas coisas que estão me incomodando, isso e aquilo, por sentir de tal forma, ou isso daqui eu não concordo por causa daquele motivo. Enfim, explicar a situação, mas sem acusações, assumindo que não existia uma... É muito difícil de fazer quando a pessoa tá muito irritada,
Porque quando tu tá irritado, quando tu, sei lá, já tá por aqui, quando tu deixou virar bola de neve, ou quando aconteceu alguma coisa que simplesmente te irritou muito, te tirou muito do teu eixo, a tua tendência já é chegar na pessoa soltando os cachorros, né? Como a gente disse. Só que daí, a outra pessoa, ou ela pode ficar muito chateada, ou ela pode receber aquilo muito pior e soltar mais cachorro em cima de ti. E aí vocês vão gerar um novo problema. Acho que é curioso porque eu não fico irritado. Pra eu ficar irritado é muito difícil. Então, eu acho que Então- cuidar a forma como. Tem aquela técnica, né? Que tu vai dar um feedback ruim pra pessoa. Primeiro tu elogia, fala uma coisa boa pra ela. Tem um esquema assim, não tem? Feedback sanduíche. O feedback sanduíche. Aí dá a chinelada. E aí depois dá mais um carinho. Então, carinho, chinelada, carinho. Daí a pessoa só não. Senão fica só chinelada, né? Marca muito. Então vai ter uma conversa. Mas às vezes a chinelada tem que ser bem dada. Tem que saber. Não é só claro, acusar. não é só acusar, exatamente. Mas também tem jeitos, né, de tu falar pra tentar resolver. Mas então, assim, conversar, se conhecer e conversar, porque é isso. Não é só o conversar para resolver a situação em si, mas é ter a conversa de antes, de como eu costumo resolver as coisas, como tu costuma resolver, pra gente chegar no nosso jeito de resolver as coisas. Posso dar um exemplo real nosso? Abrindo, expondo tudo. Mas. Perdão. A gente costuma defender com frequência de que conversem durante o horário do jantar. Tenham tempo juntos um com o outro, não apenas um na frente do celular. E o que aconteceu conosco, está acontecendo nesse momento, é que ao longo do tempo, a gente tá cansadaço, hoje vamos ver um filme. E aí no dia seguinte, a gente tá cansadaço, vamos ver um filme. E aí quando vê, passaram-se dias, ou semanas na verdade, onde à noite a gente tá sentado no sofá vendo um filme, mas a gente não tá junto. A gente tá ali na frente da TV. Exato. A gente não tá conversando, a gente não tá tendo um momento de nós dois, a gente só tá fisicamente próximos. E a gente tá, vendo de TV. fato, cansado, mas a gente se deixou levar. E aí essa semana a gente conversou que ok, a gente conversou que vamos conversar. Ou seja, vamos conversar sobre isso pra ajustar a nossa rotina, porque isso não funciona. Por mais que ontem mesmo eu comentei, né? Vanessa, a gente tem que conversar mesmo, porque olha só, tá errado. Só que eu tô com muita vontade de ver um filme. Eu tô com muita vontade de só sentar no sofá agora e apagar. Mas vamos conversar, porque a gente tem que ajustar. Não dá pra funcionar assim. E eu sei que semana que vem isso vai ter mudado. A gente vai ter criado alguma coisa durante a noite que vai mudar. Até que alguma coisa aconteça quando vê se voltou. E aí a gente vai conversar de novo e vai ajustar. Então é normal que isso aconteça, a gente não se desespera por isso. Mas não dá pra ficar só empurrando com a barriga. A gente tem que resolver e Sim, tem que vigiar. resolver. Qual o maior conselho vocês podem dar para um casal de pais de primeira viagem? Essa é uma pergunta que vem tanto, tanto, tanto. O que tu pode trazer para um casal de pais? Responde primeiro. Eu queria que tu trouxesse a tua visão de... Ou tu quer dar um descanso pra tua voz, pra eu Não. falar agora? A tua visão do conselho para o pai, especificamente. Fala aí, de pai para pai. Eles já são pais, tá? Então não é um casal que tá na decisão. Eles já estão grávidos, ou o bebê acabou de nascer, enfim. Tá bem no inicinho. Pra Também esse no inicinho pai. da gravidez. Pai de primeira viagem, bem no inicinho. Que conselho tu dá pra esse pai? Uau. Não te preparei pra essa pergunta, né? Não. Início da gravidez, pai pra pai. É que tem uma jornada inteira de uma gravidez ali na frente, né? Tenta, não precisa fazer todos pra gravidez, depois, assim, os conselhos que tu considera os mais importantes pra paternidade. Ele tá sendo pai pela primeira vez. Tá. Eu tenho que falar, eu tô só pensando como é que eu coloco isso em palavras. Mas eu acho que ao longo da vida é muito fácil pro homem, pras pessoas, mas pro homem especialmente, só seguir empurrando com a barriga e querer se mostrar machão, eu sou bambambam, é assim, ponto final, e eu que mando. Coisa nesse sentido. E talvez por muito tempo funcione e seja fácil. Mas agora que tu vai ser pai, não é mais tão simples assim. E as tuas atitudes vão impactar muito na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Então, já passou da hora, provavelmente, de tu parar, analisar como é que tá a tua vida, quem são tuas amizades, quem são teus exemplos, o que tu faz no teu dia, o que tu faz na tua rotina, como é que tu cuida do teu corpo, do teu espírito, da tua vida, da tua casa, como é que tu cuida de cada areazinha da tua vida, porque isso vai ser exemplo pra alguém. E isso pode determinar muito do como essa pessoinha vai crescer, vai te ver, vai encarar. Então tu pode ser um machão que não leva desaforo pra casa
e eventualmente numa briga de trânsito acabar machucado ou coisa pior. Pegando um exemplo absurdo, mas é verdade. Ou tu pode começar a rever os teus conceitos, a rever o que tu faz na tua vida, quem tu acompanha, quem são teus exemplos, e pensar em o que tu pode fazer de melhor como exemplo dentro da tua casa. Então talvez baixar a bolinha, se colocar no teu lugar e entender como é que tu pode ser uma pessoa melhor. Agora tu é um exemplo, né? E agora tem realmente uma família inteira dependendo de ti. Tu é o cara que vai resolver ali na tua casa. A gente não tá falando só de financeiro, né? A gente tá falando do... Tem coisa que até da gente fica, tá, quais são as palavras que tem que usar? Mas a gente tem eu tenho essa questão de que o meu marido é a pessoa que protege a minha casa. Eu sou capaz de proteger meus filhos também, mas tem coisa que eu tenho limitações pelo meu tamanho, pela minha força, então... Mas eu vejo como meu papel, do tipo, meu papel é o teu cuidar da papel, casa, em vários aspectos em vários diferentes, aspectos, mas não só garantir na que a casa força. esteja em dia. Mesmo se por algum motivo a Vanessa se perder no caminho, é meu papel garantir que a Vanessa volte ao caminho. Exato. Então é meu papel garantir que a casa esteja estruturada, em todos os aspectos. E se tu não estiver estruturado e com boas bases, e com bons exemplos, com boas referências, a tendência não dá certo. Então, achei eu um vejo de forma ótimo bem conselho. simples. Achei um ótimo conselho. Baixa a bola. É porque a gente, quando fala de gravidez, de ter filho, parece que fica muito pra mulher a questão do que precisa melhorar, do que precisa fazer, do que precisa estudar, fica muito focado na mulher. De certa forma faz sentido, porque é a mulher que gesta, né, na barriga dela, que tá a criança, a mãe, tem uma coisa, né, em volta da mãe, não que o pai não tenha o seu papel, mas existe uma razão para a mãe ser a mãe, né? Só que o pai tem um papel fundamental. E tornar tudo isso mais fácil, por exemplo. Nós acabamos de gravar um episódio, inclusive, em que a gente viu como o impacto da falta do pai pode ser grande na vida de uma pessoa. Então, bom, espero que os maridos estejam ouvindo esse episódio. Faz o corte agora. Qual a sua dica para um pai de primeira viagem? Baixe a bola. Adorei. E a dica que eu dou para as mães, muito mais do que... já são conselhos que eu naturalmente dou desde que eu engravidei, né? Estudem, se preparem, etc. Tem uma aqui que é muito importante, que faz muita diferença. Que é, mãe, siga a sua intuição. Especialmente a mãe de primeira viagem, que é a mãe mais insegura. A mãe que tem mais medo, mais dificuldade, que mais ouve a opinião dos outros e que deixa isso afetar ela. Mãe, segue a tua opinião. Vão te dizer que tu é exagerada, que tu é louca, que tu tá vendo coisa, que não tem nada, para com isso, tá inventando coisa. Tudo bem, deixem falar. E pode ser que, de fato, não tenha absolutamente nada. Mas se a tua intuição, lá no fundo do teu coração, tu sente que tem alguma coisa, não só relacionada à doença ou algo do tipo, mas a tua intuição tá te dizendo alguma coisa, ouve a tua intuição. Pelo sim, pelo não, ouve a tua intuição. Porque daí tu vai lá, tu vê a coisa, tu busca descobrir. Não tem nada? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Que bom que não tem nada. Tu descobriu que tem alguma coisa? Bom, pelo menos eu descobri, agora eu sei o que eu posso fazer, eu ouvi minha intuição. Porque depois, e isso acontece, infelizmente, a gente não ouve a nossa intuição, a gente vai muito pelos outros, especialmente a mãe de primeira viagem. Parece que a mãe de primeira viagem, ela é um alvo muito fácil. Isso é muito triste, mas ela é um alvo fácil. Porque ela não sabe, ela não viveu... Claro que não dá pra generalizar, né? Não são todas as mães assim, mas enfim. Ela tá insegura, ela não viveu aquilo antes, ela não sabe se o que ela tá fazendo é certo ou errado, e aí cada pessoa vem e diz uma coisa, e aí, mãezinha, tá tudo bem? Mãezinha, é normal, não sei o quê. Aí ela acaba deixando de lado algo que tava martelando muito na cabeça dela, e lá na frente ela pode descobrir, pode ver, e pode... Pá, e aí aquilo vai doer no coração dela de eu devia ter me ouvido, eu devia ter ouvido a minha intuição. Então é mais isso. Claro que ponderar também, às vezes pela insegurança que a gente sente, pelos medos que a gente já fica muito mais assim. Mas assim, é uma coisa que eu vou dizer de mãe pra mãe. A gente sabe. Lá no nosso coração. Posso fazer um adendo, um contra-argumento? Já esperava por isso. Pode falar. Que eu acho que quando tu tá dizendo ouça a tua intuição, tem um contexto ali. No sentido de ouça a tua intuição, esteja ok em pecar pelo excesso. Isso. Mas não ouça necessariamente a tua intuição quando for por preguiça, por exemplo. Não é pra simplificar apenas.
Então não é, não, o médico falou A, mas a minha intuição diz B, vamos pelo B e deu. Acho que é importante dar esse contexto. Com certeza. Porque muitas pessoas acabam se justificando de que não, mas eu sei, ou é assim, é mais simples, né? Tem que ter esse contexto de que, no teu caso, por exemplo, com a Sara e com o Thomas, mais de uma vez, existiam situações em que as pessoas diziam, não, mas é normal, não, mas faz isso, faz aquilo. Eu preciso dar uma olhada, eu preciso ir naquele médico pra ver, tem alguma coisa aqui, tô sentindo. E a gente ia e de fato tinha. Então, acho que é nesse contexto que tu quer dizer. Isso. Tu não quer dizer apenas de, não precisa estudar, não precisa fazer nada, Não. ou se a tua intuição. É que podem daí levar eu dessa sou forma. o contrário. Não, Isso, não é mas a tua que intuição. podem encarar desse jeito de que, tua intuição de mãe é suficiente. Não é isso que tu quer Pera, eu dizer. ia bater na mesa aqui agora. Só que não pode bater, senão atrapalha o áudio. Não. Não, mas agora é efeito sonoro. Bate só pra dar o... Daí eu vou estourar o ouvido do produtor aqui, que tá com fone. Coitado. Agora vai. Não, olha, eu tô até olhando pra câmera agora, tá? Muito sério. Sono de bebê, rotina de bebê, amamentação, não são coisas pra intuição. São coisas que a gente estuda, que a gente aprende e que a gente... Tá? Isso, é claro, tem que ter um cuidado. Mas assim, de uma forma geral, é uma coisa mecânica, que existe um formato, entende? Existem técnicas, existem jeitos. É claro que cada um vai fazer a sua maneira. Maternidade é isso, né? Não te prende às regras se pra ti não faz sentido. Mas o que mais tem é casos de mães que deixam levar pela intuição nesse sentido. E aí, tu vai ver lá, a criança tá com 5 anos e ainda não dorme, a mãe não dorme, ninguém na casa dorme. Então, claro que, de novo, cada um faz como achar melhor. Mas é mais nesse sentido, assim, do teu sentimento com relação ao teu filho, de como ele tá se sentindo, de tu ver que tem alguma coisa errada. Ou seja, sono no bebê, estou seguindo as coisas direitinho, tô fazendo conforme o livro diz, mas tem algo aqui que tô achando estranho. Siga a tua intuição, vai investigar. Um comportamento do meu bebê que eu acho que não deveria ser assim, ou tem alguma coisa aqui que te levantou um alerta, sabe? Surgiu uma pintinha vermelha. Exato. Todo mundo falou que foi só um mosquitinho, mas eu acho que tem alguma coisa aqui que eu devo investigar. Vai investigar. É que daí, de novo, né, vai ter gente que fala, não, é exagero, é demais, mas assim, pode ser. E aí tu vai lá e tu descobre que não é nada, que bom. E se tu tem condição, ainda tá tudo certo. Daí, que bom que não é nada, né? Não é que eu quero que seja alguma coisa. Eu quero que se for alguma coisa, eu saiba o que é. Porque se precisa de tratamento, de fazer alguma intervenção, a gente tá descobrindo cedo e a gente consegue ir atrás, sabe? É o exemplo da Sara. A gente levou ela no otorrino porque tu sentia que tinha que levar pra dar uma analisada. E tu sentia, de fato tinha. Tinha bem grande, inclusive, bem grande. Pecado. A genética dela foi triste ali naquela parte. Mas então, é mais isso. Esse é meu conselho para mães de primeira viagem. Sigam a intuição de vocês. Para vocês como casal, o que é inegociável? Uma coisa só, é difícil de pensar numa coisa só. Mas podemos falar da questão do respeito, de ter um limite para as coisas, de que tudo bem, né? Então, o respeito entre o casal é inegociável. Dá pra dizer que a confiança é uma, tipo... Eu não sei responder a pergunta. Porque parece que já tá tudo... É que pra nós é óbvio, tem coisas que pra nós são óbvias. Mas eu quero dizer, pra gente tá tudo tão sistematizado já e eu não conseguiria dizer o que... Mas pensa que a gente pode estar, de alguma forma, aconselhando um casal pra que eles olhem pra isso. Nunca pensaram sobre isso. E talvez possa ser algo que faça diferença no relacionamento deles. É que pra mim não tem essa questão do que é inegociável. É algo do tipo, como os valores estão todos alinhados... Sim. É tudo construído em cima disso. Então, na verdade, o que é negociável são coisas que a gente tá o dia a dia. Sim. O que a gente vai jantar? Que escola a Sara vai estudar? A gente faz isso, faz aquilo. Mas todo o resto é construído em cima de valores específicos. Então, é difícil... O que não é negociável? Eu não sei dizer. O que não sei. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu tô tentando pensar e tentar trazer situações da própria audiência que elas nos enviam, que eu vejo. Uma coisa que a gente... Mas é que tem questões de, tipo, a briga do casal. O marido bateu na mulher. A gente nem... É isso, é que tem coisa que a gente nem cogita, a gente nem fala sobre, porque é uma coisa que é tão fora do nosso... Que não faz parte da nossa realidade, que nem aquilo que a gente comentou do divórcio. Não é uma possibilidade, não é uma coisa que a gente fala, não é nenhuma palavra. É inegociável, a gente não fala sobre. É inegociável, a gente não fala sobre divórcio. Nem a palavra tem na nossa casa.
Mas assim, é que tem o casal que pode ter, sei lá, é inegociável que a gente tenha tempo individual. Eu preciso. Mas não é verdade, porque é o dia a dia, a É o rotina dia a é dia. negociável. Não tem como eu saber se a Sara vai acordar ou se o Thomas vai acordar. Eu acho que o que tem que ser negociável são os valores de vocês e que disso vocês não vão abrir mão, do tipo, fazer coisa errada. E aí o E errado. isso vem desde o início, né? Do tipo assim, lá quando tu tá conhecendo a pessoa, tu já tem que ter esses valores. Esses valores têm que estar alinhados. É. Senão vai dar problema. É difícil mesmo, né? Porque não adianta, cada pessoa é uma pessoa, então o que é importante pra nós pode não ser importante pra todo mundo, né? E por isso que, tipo, os nossos problemas costumam ser muito relacionados à rotina, coisas específicas que acabam mudando ao longo do tempo, né? Mas a base é a mesma sempre, então é mais fácil de levar. Então a gente fica meio que sem uma resposta É específica, tudo negociável, mas pessoal, pode tudo. tudo. Ai, tá. Vamos pra próxima pergunta. Perdão que a gente não conseguiu ser o mais útil, mas eu acho que deu Mas pra eu acho que entender. a resposta foi boa. A resposta foi boa. Ela não foi específica numa questão. Porque, não, mas é que às vezes os casais pensam que tem coisas inegociáveis e tem os valores alinhados. É. Esses valores são inegociáveis, sejam eles quais forem. Só que justamente não é uma coisa que a gente fica, nossa, mas João, isso é inegociável. Sim. São os valores, é da onde parte toda Todo o resto. a base de decisão do dia a dia. Como voltar a ser um casal de fato depois de ter filhos? Já tentei dialogar sobre, mas não mudou nada. A gente comentou há pouco sobre as nossas noites em relação a termos o nosso momento de fato juntos e não vendo filme, né? Eu acho que tem algumas coisas que nós fazemos muito corretamente desde o início. De novo, pode ser polêmico, podem discordar. Discordem. Uma delas, desde o dia 1 que a Sara nasceu, depois que o Thomas nasceu, a mesma coisa. Todas as noites, nós temos um tempo só nosso. Então, desde o dia 1, a Sara dorme entre 7 e 8 da noite. Thomas também. E depois nós temos o nosso tempo. Agora, a gente tem que organizar para não ser apenas sentar no sofá e ver um filme. Mas seja ele um tempo de leitura, seja ele um tempo de jantar junto, do que for, é um tempo nosso. Então, acho que esse é um ponto bem importante, de que nós optamos por fazer as crianças dormirem cedo desde sempre, e essa vai ser a rotina por mais um período ainda, o que garante um tempo nosso sempre. Isso é difícil de fazer, porque é muito fácil ir cedendo ao dia a dia, deixando as crianças irem dormir mais tarde. Algumas pessoas têm uma rotina diferente que envolve buscar as crianças na escola mais tarde, então tem um tempo com as crianças nesse horário. Mas, enfim, organizar algo assim pode ser útil. Acho que outra coisa que hoje nós não conseguimos mais fazer, mas que era muito bom e que eu pretendo muito, assim que der, voltar a fazer, que é ter um tempo de um hobby junto contigo. Então nós costumávamos treinar juntos. Isso era muito, muito bom. E eu sei que para fortalecer o relacionamento isso é muito legal. Ah, tá esfriando? Vai treinar junto. Inventem uma... Vocês dois não correm, vão correr. Vocês dois não treinam crossfit, vão fazer crossfit. Ou um já faz e o outro não faz, vai fazer junto. Quem quer mais, cede pro outro e vai. Porque assim, tu vai ter um momento junto de algo prazeroso, que os dois gostam, enfim, vão se motivar e vai ter um momento de mais proximidade. Ponto 3, o mais polêmico de todos. As crianças não dormem conosco nunca. Então, quando a Sara era muito pequena, teve algumas noites. O Thomas acho que nunca dormiu na nossa cama. Não. A Sara, a semana passada. E a Sara, né? semana passada, teve uma noite que ela tava com medo do quarto dela. E aí a gente, ok, de madrugada ela foi lá passar um pouquinho. Foi o único jeito, né? E aí a gente viu que ela já quer ir de novo, a gente não vai ter, a gente não vai ceder quarto dela. Então a gente fica mais tempo fazendo ela dormir no quarto dela, acalmando ela, mas é quarto dela. Nosso quarto, quarto dela, quarto dela. Eles podem brincar na nossa cama durante o dia, a gente tá ali brincando, jogando eles no colchão, tudo bem. Hora de dormir, cada um na sua cama. Então acho que são mais uma dica, assim, que eu acho que é válida. De novo, podem discordar, querem que as crianças durmam na cama. Não vou me meter em relação a isso. No nosso caso, eu acho que isso é um ponto válido. Então, de novo, tentar organizar um tempo junto só de vocês dois. Ter a questão do exercício junto, do hobby junto, o que quer que seja. A questão da cama. Algo mais? Acho que esses três estão bons, né? Pra mim é a questão mesmo da rotina da criança, porque é aquilo que tu falou, né? A gente, desde que as crianças nasceram, é claro que teve noites que deu, teve noites que não deu, que foi mais fácil, que foi mais difícil. Claro, Porque- a gente viaja. E também noites tem diferentes. noite que não quer dormir. E cada noite, né, pode ser de um jeito. Mas, de uma forma geral, desde a Sara, a gente tem esse tempo pra nós à noite. Aí é uma coisa negociável, né? O nosso tempo juntos à noite. Que foi uma coisa que a gente já conversava na gestação.
E era por isso que eu estudava tanto a questão do sono também, porque eu queria que a gente conseguisse ter uma rotina e que a gente pudesse ter o tempo para nós, e por isso as crianças dormem na hora que dormem, além de todas as outras razões. Então é isso, porque por vezes a casa não tem uma rotina, o casal não tem rotina, a criança não tem rotina, e aí o casal não consegue ter tempo para si, e aí realmente não consegue ser casal. E aí a vida vai acontecendo, vocês estão distantes, e quanto mais distante tu fica, mais distante tu fica. E aí chega aquela coisa que, ai, já não conheço mais, já não reconheço mais a pessoa que tá comigo. Ou não sinto mais a mesma coisa, não sinto mais o mesmo amor, ou a mesma admiração, ou a mesma atração. Mas é que vocês estão distantes, né? Então, precisa existir um esforço para voltar. E isso independente dos filhos, né? Quando acontece esse distanciamento do casal, precisa haver um esforço para voltar. E nem sempre o esforço vai ser dos dois lados, infelizmente. Às vezes vai ser um lado. E daí aqui também tem que vencer o orgulho, porque a gente sempre fica esperando o outro lado, a pessoa ceder, a pessoa dar o braço a torcer, de tipo, tá, não, ele vai vir, ele vai pedir desculpa ou algo do tipo. Mas faça tu. Alguém tem que começar. E Seja não o é... exemplo, né? Seja o exemplo, e não é demérito, não é vergonha, não é problema nenhum, não é humilhação, não é nada. Tu ser a pessoa que começa, que dá esse primeiro passo. Eu ouvi se diz uma dica, e aí eu até tentei implementar lá em casa, tu não deve ter percebido, porque eu também não consegui colocar constância nisso. Mas eu achei muito legal que era o seguinte: aquele casal, sempre que um saía de casa, por exemplo, foi até a esquina e voltou. Foi até Não, um eu vizinho e percebi sim, voltou. já sei o que tu vai dizer e eu percebi. Mas foi só por um período, porque eu não consegui manter. Mas o que eles faziam? Eles saíam por 5 minutos e voltou. Quando eles se reencontravam, era como se eles não se vissem há semanas. Ou seja, ele tinha que ir lá e dar um super abraço. E virou uma rotina, assim, acordou, ele foi pra sala primeiro. Foi lá fazer o exercício dele. Ela chegou na sala, é como se eles não se vissem desde o ano passado. E iam se dar um super abraço. E eu achei muito legal. É algo que eu pensei em implementar, tentei implementar, mas acabou que não é o meu estilo, então é algo que eu tenho que realmente trabalhar pra fazer. Sim. Então, acho que tem várias outras dicas interessantes que podem ser aplicadas. E também Mas as minhas 3 analisar. dicas são muito boas. E Pode no seguir. fim, analisar, porque às vezes o casal, a pessoa pensa que é por conta dos filhos. Mas os filhos, as crianças são só crianças sendo crianças. Crianças não têm problema para dormir, crianças têm problema para comer, crianças choram, crianças fazem birras. Crianças são crianças. Se o casal já não tá bem, já não tava bem quando o filho chegou, aí pode ficar pior. Se o casal já não tá bem por outras questões, o estresse que os problemas do filho, problemas, né, que a criança sendo criança causa nas pessoas, acaba deixando elas mais estressadas e elas se estressam umas com as outras. Então não é culpa do filho. Posso trazer outra coisa? Pode? João polêmico. Antes foi o baixa a bola. Agora vai ser a segunda parte. Que é, a gente tá falando sobre o que fazer, né? Então eu falei sobre a rotina, falei sobre cama compartilhada e falei sobre hobbies. Mas tem também o não viaja, né? O que não fazer. Pare e organiza o teu dia. Pare e pensa o teu dia. O que tu tá fazendo que não faz sentido? O que tu tá fazendo que vai bagunçar? Do tipo, exemplo clássico de homem. Toda noite fica tomando cerveja. O que acontece? Dorme mal. Acorda mal no outro dia. Acorda mais tarde. Acorda cansado. Podia, por exemplo, tirar essa cerveja, acordar mais cedo, os dois, e terem um tempo juntos de manhã antes das crianças acordarem. Não precisa ser à noite, pode ser de manhã. Ou pode trocar a cerveja pelo jogo, pelo videogame, pelo futebol, por qualquer outra coisa que esteja ocupando um lugar mais importante na vida do homem do que a família, enfim. Ah, eu não abro mão do meu futebol com os amigos, é inegociável. Sinto muito, agora tu tem uma família. Eu não tô dizendo que não tem como jogar bola, muitas pessoas conseguem encaixar e não tem problema. Eu mesmo jogava pádel até recentemente. Parei só porque não tava fechando os horários, não por causa do relacionamento. O que eu quero dizer é, se dentro da tua rotina não encaixa, talvez para algumas pessoas não vai fazer sentido. Eu vou trazer o exemplo do meu ex-chefe. Um dia eu perguntei pra ele, cara, como é que tu faz? Porque eu vejo que tu é um baita pai, tu é um baita marido, e tu trabalha um monte, e tu treina. Do que tu te alimenta? O que tu faz? E aí ele explicou, eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu abri mão dos meus amigos. O meu círculo de amizade hoje é o quê? As pessoas da empresa. Eu saio com as pessoas da empresa. E além deles, eu tenho do meu futebol, que aí o futebol dele ele mantém os amigos do futebol. Só que no futebol, depois do futebol tem um churrasco, ele raramente fica. Ele volta pra casa, pra estar com as crianças. Ele conseguiu organizar pro café da manhã sem família. Ele tá em casa pro café da manhã, ele chega um pouquinho depois do escritório e fica até mais tarde. Então a janta não é em família, o café da manhã é.
Viagens ele evita ao máximo. E se ele tem que viajar, ele vai fazer o mais rápido possível. Eu vou, faço a reunião e volto. Se puder ser no mesmo dia, melhor. Ou seja, ele organizou para priorizar as coisas. Eventualmente ele precisa ajustar, mas ele colocou o que é importante e abriu mão do resto que tu precisa abrir mão de alguma coisa. E não tem como ter tudo. Chegou num ponto muito crucial que dá pra trazer, tipo, aqui. E aí isso vai valer pra quando as pessoas querem mudar os hábitos, quando as pessoas namoram, casam, têm filhos. Que as pessoas não querem abrir mão das coisas. Elas querem a coisa, mas não querem ou fazer o que é preciso, ou abrir mão do que precisa ser aberto pra poder ter essa coisa, pra poder viver aquilo. Então, eu quero ter o corpo X, mas eu não quero abrir mão de todos os maus hábitos que eu tenho, que vão simplesmente, vai ser impossível chegar no corpo X. Ou eu quero ter um casamento saudável, mas eu não quero abrir mão do meu orgulho, do meu ego, do meu futebol, do meu videogame, de qualquer outra coisa que esteja ficando na frente do casamento, que deveria ser a prioridade, e também do teu objetivo. A gente tem, e aqui eu não tô me colocando numa posição de que eu consigo, sou maravilhosa e os outros não, é a gente, como seres humanos, eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa melhorar cada vez mais, precisa aceitar e aprender a abrir mão das coisas, a fazer as renúncias e os sacrifícios que são necessários para que a gente tenha, para que a gente consiga, para que a gente seja. Trazendo um ponto a mais. Eu falei num episódio recente que a gente costuma... a gente imagina que o nosso curto prazo vai dar muito mais resultado. Qual é a palavra certa, Vanessa? Fugiu a palavra. Eu falei essa frase no episódio que a gente gravou com a Doris e com o Léo. Mas basicamente a gente subestima o efeito de fazer uma coisa ao longo do tempo e a gente superestima o que pode acontecer no curto prazo. Mas não só isso. O que acontece é que a gente geralmente superestima os impactos de alguma coisa ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas acham que se elas ganharem na loteria, elas vão ser as pessoas mais felizes do mundo. O que acontece na realidade? Elas ganham na loteria, elas ficam muito felizes por um período de tempo e elas se acostumam à nova realidade. Não vou nem falar sobre perder tudo ou não. Quero dizer que independente, ela continua com o dinheiro. Ela se acostuma àquela nova realidade e ela vai seguir tendo problemas, vai seguir tendo dificuldades. Outras, talvez o dinheiro não seja mais uma delas, mas vai seguir tendo problemas. Não vai mais ser todos os dias com aquele nível de euforia do quando ganhou na loteria. Ao mesmo tempo, elas superestimam as coisas ruins. Do tipo, se eu perder um emprego, vai ser a pior coisa do mundo. E de fato, ela perdeu o emprego, ela fica desesperada, ela fica muito mal. Ela se acostuma. Mesmo que ela não recupere um emprego com um salário tão bom, ela se acostuma à nova realidade. Ela vai baixar o padrão de vida dela, vai ter um momento de adaptação, talvez tenha até uma depressão por um período, mas ela se acostuma à nova realidade. Isso é um fato. E muitas pessoas podem ver e pensar, mas eu jogo futebol faz 15 anos com os mesmos amigos, eu não posso abrir mão disso. Tu pode. Tu realmente pode. Tua vida é outra agora. Tu é pai. Mudou. Se esse é o que tu tem que fazer pra ter tempo com tua família vem antes dos teus amigos do futebol. E talvez tu vá ver eles mesmo, se eles são teus amigos de verdade, se tu vê eles de novo no próximo ano, vai ser tão legal quanto tu era agora. E se eles não forem, tudo bem, tu vai fazer outros amigos. Ou seja, eu quero dizer com isso é incentivando a mudança e o perder o medo de mudar. Não é que não possa ter o hobby, que a mulher não possa ter os hobbies dela, que o homem não possa ter. É que muitos não conseguem se ver sem aquilo, eu quero dizer. E o que a gente tá trazendo aqui é que às vezes, aquele momento de que tu tá fazendo aquela coisa é o único momento que tu teria pra estar com a tua mulher, pra estar com o teu marido, pra estar com teus filhos. E tu tá escolhendo aquela coisa acima daquilo. E aí, na nossa visão, não seria o ideal, porque tua família deveria ser a prioridade. E aí é o que tu falou, os amigos. Vai ter gente, isso acontece muito, que as amizades mudam depois que tu começa a namorar, quando tu casa, quando tu tem filhos. Mudam, porque a vida muda. Tem gente que vai se afastar simplesmente porque não fez sentido. Tem coisa porque a vida tá acontecendo, é assim. Tu acaba ficando mais amiga do pessoal das mães da escola, do pessoal da igreja, dos lugares que tu tem frequentado mais agora enquanto família. E tá tudo bem. Eu sei que é triste quando a gente acaba perdendo amizades ou deixando amizades pra trás, ou pessoas porque não fez mais sentido. Mas é só a vida acontecendo. É a vida acontecendo. E aí, também, por que não tentar
mudar, né? Se são tão amigos assim, tão importantes, então tenta ajustar para que vocês possam ter esse momento juntos e transformar isso num momento família, se faz sentido. Por que não, né? Então, é isso. Tem muita coisa, mas aí tem que ver o que faz sentido para cada um. A vida vai mudando, né? Então eu sei que, por exemplo, que hoje com a Sara com 3 anos e meio, e o Thomas com 1 ano e meio, eles dependem muito da gente. Sempre tem que ter alguém cuidando. Eles vão crescer, eventualmente eles vão ter 15 anos. E aí com 15 anos, triste, né? Com 15 anos vão ser muito mais independentes. Ou seja, nós vamos ter muito mais tempo pra gente. Porque talvez eles não queiram nem estar junto, né? Ai, pai, me deixa. Ai, que vergonha, mãe. Então, já tô prevendo. Então, vai ser um momento diferente. Talvez lá na frente o futebol vai voltar. E o futebol é só um exemplo bobo, pode que ser a gente qualquer outra usou coisa. aqui, mas aceitar que a vida vai mudar, né? Que as coisas mudam, que tá tudo bem. E eu acho que pra finalizar, a gente pode falar sobre também uma questão que vem muito, que é como lidam com a questão financeira da família. Como iniciaram o diálogo? A gente iniciou, eu não consigo lembrar se teve exatamente um momento em que parece que as coisas foram fazendo sentido da... Teve quando a gente casou. Mas, tá, vamos lá. Porque a nossa jornada foi, nós começamos a namorar. Cada aí, um com o seu. Isso. No caso, tu com muito mais do que eu. E aí nós fomos morar juntos, ainda tu com muito mais do que eu. Nós dividimos igual. 50-50. 50-50 as contas. Mas Exato. cada um no seu quadrado, cada um com seu dinheiro, faz o que quiser, não tem que Mas custar eu pagava contas. o jantar várias vezes. Ainda bem, né? E às vezes tu pagava também. Eu pagava o McDonald's. É verdade. E aí nós tínhamos que casar. E aí fizeram a pergunta, tá? Qual vai ser o regime do casamento, né? Verdade. É comunhão total, é parcial. E aí eu lembro que a gente conversou. Tu não fazia ideia do que significava. Não sei se já faz. Não, hoje eu sei. E aí eu disse, ó, meu ponto de vista. Não tenho nada. Não tem nada também. E eu nem lembro qual que é o nosso. Mas é basicamente o que a gente tem. Nós não tínhamos nada. O que nós construímos a partir de então É tudo nosso. é tudo nosso. O que é teu é meu, o que é meu é meu, o que é teu é não. É tipo isso. Esse é o regime. Então. E desde então, desde que nós casamos, é um dinheiro só. E nós temos... Todo o dinheiro está num lugar só. A Vanessa não faz ideia de como é que faz pra... O que acontece. Quem controla sou eu. E aí tá. Eu tenho conta num outro banco, a Vanessa também. E muito do que a gente utiliza é pra comprar presente um pro outro. Então, por muito tempo, quando a gente tava no era só uma conta. Se um comprasse o presente, apitava no celular, a gente sabia, opa, tem presente vindo. Então, é basicamente isso. É simples assim. É simples assim. O meu ponto de vista é, se nós casamos, a gente não fala em divórcio, não é uma opção. Eu não consigo entender, eu não consigo visualizar outro cenário. Ao mesmo tempo, eu entendo, eu não sei o que eu faria se eu fosse herdeiro de uma família multimilionária com muitas mas é porque daí é outro esquema, né? Isso aí não é a realidade da nossa realidade. Mas é de muitas pessoas que às vezes não é de uma família multimilionária, mas é uma diferença do tipo... Muito gritante. Não tenho nada, mas tenho alguma coisa. Sim. E nesses casos eu não sei como é que seria. Mas eu acho que a pergunta não é nem mais disso, assim, de quando tem muita diferença. É mais dessa questão, porque hoje tem muito isso, de que o marido ser o provedor, de certa forma, parece errado. Que a mulher tem que ter o dela para ela se garantir, porque vai que ela é deixada, porque não tem como saber, etc. E aí tu falou ali, que a Vanessa não faz ideia de nada do que acontece, eu que organizo. Já pensei, já imaginei o pessoal aqui, meu Deus, Vanessa, tu é doida. Tem uma conta que tu nem sabe. E eu fico assim, gente, eu tô casada, eu confio nele, e é isso. É o casamento, é que essa é a forma que a gente vê. E não que pra nós é a certa, e pra mim é a certa, mas eu sei que não é assim pra todo mundo, e eu entendo que não vai ser assim pra todo mundo, porque cada pessoa tem seu histórico de vida, etc. Mas pra mim é isso, a gente tá casado, o divórcio não é uma opção. Pra mim, a gente tá construindo junto, a gente tá caminhando junto, a gente tem o mesmo objetivo. É a nossa vida, a gente é um só. E aí eu não consigo imaginar que existe uma divisão, entende? E eu acho que tem mais um fator, tá, pra trazer. O nosso contexto atual impacta muito. Com certeza. No sentido de que
Hoje, graças a Deus, a parte financeira não é uma coisa que é uma dor de cabeça de todo mês estar Uhum. contado. Ou seja, a gente não tem muito problema de, posso isso, posso aquilo. Quando é um investimento maior, a gente pergunta, tá, o que tu acha? Faz sentido? A gente conversa, se fizer, foi, não foi. Mas no dia a dia não tem uma cobrança do tipo, tu comprou isso, não pode, tu comprou aquilo, não pode, que a gente não tá contando centavos no final do mês. Eu acho que no passado isso foi diferente. Quando nós morávamos na Holanda, no início especialmente, era muito mais contado. Uhum. Então lá era realmente, existiam às vezes, não eram brigas, mas era assim, a Vanessa sentia uma pressão, Foi um baque no início? porque por muito tempo justamente ela tinha o dinheiro dela, que ela ganhava bem com a empresa dela, e gastava e não se economizava um centavo, né? Torrava E eu não tudo. tinha que dar a satisfação do meu dinheiro pra ninguém. Eu queria ela comprar e eu comprava e pronto. Chegamos lá, o salário era muito menor, E aí o salário era só do João, porque eu já tinha um canal no YouTube, mas eu ganhava quase nada com o YouTube. Então o meu dinheiro era o dinheiro do João, de fato. o João apavorado pra saber se ia sobrar dinheiro no final do mês, e a Vanessa deslumbrada com uma Holanda cheia de maquiagens Só e coisas queria legais. fazer umas comprinhas na farmácia, tudo tão Exato. baratinho. E aí foi um período de adaptação, tanto dela quanto meu, de entender como é que a gente chegava num… Lidar com o meio dinheiro, do porque caminho. foi uma coisa nova pra nós dois. Eu nunca tinha passado, nunca. A partir dos meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha mais passado por essa situação de dependência, de precisar pedir. Eu não precisava pedir autorização pra ti, mas eu tinha que prestar contas de certa forma, porque era o nosso dinheiro e não podia faltar pra pagar as contas, etc, né? Então a gente tinha E prioridades. tua forma de ver o dinheiro naquela época e a minha eram muito diferentes. Exato. Tu sempre era do hoje e vamos lá. É, porque E as eu nossas era do criações planejar. foram muito diferentes, né? Meu Deus, muito diferentes com relação a isso. A tudo, né? Mas no dinheiro também muito diferente. Então, pra mim foi muito difícil nossa, eu dependo do dinheiro dele. Foi horrível, foi muito difícil mesmo. Ou seja, tem uma resposta. Você tem que conversar, se alinhar e se entender sobre como é que é essa questão do dinheiro. O que é meu é teu, o que é teu é nosso, como é que funciona isso daí. Primeiro ponto. E eu não vou dizer o que é certo e errado. Porque eu acho que Se alinhe. é o que funciona pra cada um. Eu acho que o que a gente faz é certo. Sim, eu acho, eu Mas concordo, mas… eu não acho que todo mundo tem que fazer o que a gente faz. Exato. Se quer fazer de outra forma, não tem problema. E eu não acho que, inclusive, se alguém quiser utilizar que a Vanessa e o João fazem dessa forma como argumento, não acho que é um argumento válido. Tem que achar outro argumento. Segunda dica, nós gravamos um episódio recentemente com o Ramiro sobre finanças, que está aqui no canal. Escute, porque a gente fala, inclusive, sobre isso. Qual é o passo a passo? Porque vai depender muito justamente desses cenários. Em que momento vocês estão? É todo mês contado? Ou não? Vocês estão ok? Estão tranquilos financeiramente? São respostas diferentes. Um só trabalha, os dois trabalham, como é que é? Então, eu não acho que existe uma resposta 100% correta para todo mundo. Mas, de novo, conversa. Pra Se fazer alinha. o que faz sentido, e o dinheiro já é uma questão difícil. Então, que ele não seja uma razão de briga. O dinheiro é o principal motivo de divórcio no Brasil e Exato. acredito que no mundo. Então, é uma questão sensível e por isso que é tão importante alinhar desde cedo, né? Mas assim, a gente vê muitas histórias ruins com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas histórias de sucesso. De casais que estavam lá totalmente quebrados e que o dinheiro era realmente um grande problema. E que juntos, porque foram juntos, né, uniram forças, conseguiram vencer. Então, é muito isso de conversar, porque daí, independente da situação que vocês estiverem, se estiverem juntos e bem alinhados e os valores bem alinhados, aí é jogar como um time e fazer a coisa toda funcionar e ficar melhor pra vocês. Espetáculo. Acho que fomos bem, né? Acho que fomos. Espero que os nossos conselhos tenham sido úteis pra quem tá assistindo a gente no YouTube. No Spotify também dá pra deixar o comentário, né? Que tenham conseguido me ouvir direitinho. Contem pra gente o que vocês acharam do que a gente falou aqui. A gente gosta de saber a opinião de vocês, porque aqui a gente tá só conversando e trocando, mas a gente quer saber se as respostas que a gente imagina de vocês são reais. Então deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre o que a gente falou aqui. Se a visão de vocês é a mesma, se é diferente, deixem nos comentários que a gente vai curtir muito ler, mesmo que seja diferente daquilo que a gente pensa, né? Porque o legal é a nossa troca. Se for diferente, tá errado, mas a gente aceita, não tem problema. Já conhecem o João, né? A gente, óbvio que ele ia fazer esse comentário. Mas tem que explicar, isso. porque nem todo mundo sabe que existe um pouco de ironia. Gente, esse é o humor do João, é super assim, tá? Então, convivo com esse humor super especial, tem um temperinho. Algumas pessoas acham graça, a maior parte não, mas
Faz parte. Não, eu acho engraçadinho. Tem que achar, né, meu marido? Eu amo, né? Tem que amar. E então é isso. Curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que faz sentido. Compartilha com o marido, bota ele pra ouvir. Ouçam juntos, ali é um hobby. Ela falou isso, mas eu dei uma canelada embaixo da É, mesa tô tipo aqui, aqui, né? ó. João, chega. Chega dessas piadas. Mas ouçam juntos, né? Estão no carro ali, bota. Ai, sem querer deixei esse episódio que fala sobre relacionamento. Por que não, né? Se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais. E na próxima segunda-feira a gente tá aqui. Estamos toda segunda-feira ao meio-dia. Exatamente. É isso. Obrigado, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima.